dias passados da questão do apagão, existem questões que continuam em cima da mesa e que ninguém responde. Bom, para além de não sabermos se foi um pássaro, se foi um avião, se foi o super-homem que desligou a rede e qual o problema, e dos picos de energia e da questão que já foi debatida sobre o fornecimento por Espanha, da falta de independência energética e autonomia energética em Portugal, existem questões de segurança que, com o passar dos dias, começam a ficar mais acentuadas e percebemos que temos de facto um sistema muito frágil. Uma mulher faleceu porque não teve socorro e estava dependente da energia através do tratamento que estava a fazer, e isto levanta aqui questões de soberania a outros níveis. Na Assembleia da República, desde que sou deputado, existe um grupo de trabalho que considero que tem feito um bom trabalho por todos os partidos. Não vale a pena estarmos a bater em A ou em B. Todos os partidos têm tido um trabalho importante e relevante naquele grupo, que é o grupo dos sismos, é conhecido pelo grupo dos sismos. Está sob a dependência direta da 13ª Comissão, que durante este mandato fui eu o Presidente, que é a Comissão da Coesão Territorial e do Poder Local. E nestes dias tenho-me lembrado, ora, nós tivemos o apagão e sabíamos que não sabíamos se iria demorar 1 hora, 4 horas, 12 horas, o que fosse, mas sabíamos que a situação à partida seria reposta. Agora, imaginemos, nós vivemos numa zona sísmica e tivemos um terremoto há uns séculos atrás que destruiu por completo a zona da capital, e já tivemos alguns sismos nos últimos tempos, com uma magnitude que felizmente não determinaram grandes prejuízos, mas se voltarmos a ter um sismo de grande densidade, como é que vamos funcionar? Como é que tudo isto vai ser reposto? Como é que as comunicações são repostas? Qual o plano B que o Governo tem? Qual o plano da Proteção Civil? Como é que vamos gerir com falha de comunicação? Como é que vamos gerir com quebras energéticas? E isto é uma situação preocupante numa altura de campanha eleitoral. Estamos a 24 horas de iniciar a campanha eleitoral oficialmente, obviamente a pré-campanha está na rua. É um assunto importante para trazer para cima da mesa, porque isto de facto, o Governo tem a função de captar impostos e gerir a vida em sociedade e salvaguardar a defesa das pessoas. Qual é o plano que de facto os governos têm para implementar dentro desta quantidade de agentes que existem dentro da área da Proteção Civil, não só a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas a coordenação que existe com as restantes entidades? E nós sabemos que ao longo dos anos, sempre que existe alguma catástrofe, sejam incêndios, sejam intempéries que levem a cheias, nós temos tido uma falta de coordenação, muitas vezes evidente, entre as diversas autoridades que colaboram com a Proteção Civil, até porque existem medidas estruturais que não estão a ser tomadas, nunca foram tomadas. Eu achei graça ver Luís Montenegro a falar, por exemplo, da questão dos bombeiros chapadores, a dizer resolvemos a situação dos bombeiros chapadores. Não resolveu nada a situação dos bombeiros chapadores, assim como não resolvem a situação dos bombeiros voluntários, assim como continua a aparecer a Organização da Proteção Civil em Portugal, parece não um organograma, não um cronograma, não um fluxograma, parece que não há estratégia. Aquilo que parece, quando olhamos para os mapas, é que é um asterisco, é um conjunto de riscos de dependência hierárquica, que muitas delas não são reconhecidas, uma guerra tremenda com algumas instituições por parte do Ministério da Administração Interna. E quando chegamos a esta fase, mesmo as operadoras de telecomunicações, e nomeadamente também a entidade que regula a área, nomeadamente a ANACOM, deveriam ter um papel importante de clarificação à população e de entendermos em caso de catástrofe, numa situação em que sabemos que poderá não ser reposto de imediato, nomeadamente uma situação de sismo, qual o procedimento a tomar. Óbvio que estas situações não vamos fazer um simulacro com milhões de pessoas, não são através dos simulacros, mas têm que existir alertas, têm que existir formas de comunicação, seja por ondas rádio ou outra. Portanto, esclareçam, apresentem de facto um plano, porque nós,
sem estar a acontecer uma catástrofe, já temos hospitais com urgências fechadas. Numa situação de catástrofe, eu volto a repetir, a decisão de um sismo não é tomada por um governo nem pela oposição. Podemos muitas vezes brincar com as palavras do terremoto político, mas se acontece um terremoto a sério, e se temos uma situação, eu não estou aqui com um vídeo qualquer de alarmismo nem nada disto, é uma situação que os próprios especialistas ouvidos no Parlamento, eu não sou especialista em sismos, mas os especialistas ouvidos em Parlamento levantam a necessidade de existir este planeamento, porque estamos numa zona crítica, porque tivemos durante anos a construção desregulada em leitos de cheias, falta de planeamento, uma falta de visão urbanística por parte do poder local, que construiu cidades de cimento sem qualquer salvaguarda, edificado muito antigo, que sabemos que não têm estrutura e que poderão ruir na eventualidade de existir um sismo de elevada magnitude, e nós continuamos a discutir a espuma dos dias, sem ponderarmos que, sendo o ser humano incapaz de controlar os fenómenos naturais, pelo menos deveríamos tentar ter algum plano B para que, caso tudo falhe, qual é a solução? Ou ficamos cada um por si, com o caos total. A irresponsabilidade é de tal forma que a construção do malfadado no sentido de que são anos e anos e anos e anos com promessa do Hospital de Todos os Santos em Lisboa, a construção deste hospital esteve em risco, e isto facilmente é comprovado pelas notícias, porque foi chumbado, creio que pelo Tribunal de Contas. Eu não vou agora aferir e dizer exatamente se foi o Tribunal de Contas, mas creio que a crítica é por parte do Tribunal de Contas para o visto, para a construção do hospital, porque inclusive, tecnicamente, o hospital não previa aquilo que é obrigatório, que é a proteção sísmica do próprio hospital, porque a legislação é clara que em relação a infraestruturas como hospitais, maternidades, quartéis dos bombeiros e também as esquadras e os espaços das forças de segurança, entre outras, nomeadamente as escolas também, têm uma proteção sísmica e têm uns requisitos sísmicos que, por exemplo, não estavam cumpridos na construção do Hospital de Todos os Santos. Portanto, eu creio que brincamos com a segurança das pessoas, e se desta vez agora podemos, depois de uns dias terem passado em relação àquilo que aconteceu, ter mais teorias, menos teorias acerca disto, eu creio que é importante não só a REN como a EREDS clarificar exatamente o que é que aconteceu, exatamente qual foi o motivo de tudo isto, quais as consequências que daqui surgiram, mas existir um modelo preventivo, porque nós temos em Portugal sempre esta lógica da reação, existe sempre muito um ato reativo e pouco de prevenção. Por isso é que há muita gente que diz que os portugueses, na realidade, acabam sempre por desenrascar, somos os reis do desenrasco. Em caso de emergência devia existir um frasco em todas as casas espalhadas pelo mundo que dizia em caso de emergência quebrar, e o que estava lá dentro era um português, porque safava tudo e mais alguma coisa e inventa tudo e mais uma coisa. O ser humano num espírito de sobrevivência, obviamente tenta acomodar-se àquilo que é a realidade atual e tenta resolver através dos meios que tem. Mas nós temos pessoas que não têm acesso a toda a informação, os mais velhos estão sempre muito esquecidos nisto, existem muitas crianças desprotegidas e dependentes dos mais velhos, neste caso dos pais, e portanto convém termos alguma explicação e algum planeamento para a eventualidade de acontecer uma catástrofe. Se foi em vão, porque nunca vai acontecer uma catástrofe, fantástico e maravilhoso, mas deve estar implícito na nossa formação, por exemplo, nas escolas, ao invés de estarem preocupados com questões de ideologia de género e com palhaçada, deveriam estar mais preocupados em fazer como alguns países civilizados fazem, em que as crianças são preparadas para poder agir e desde a sua educação e da sua formação escolar são preparadas para agir mediante o acontecimento de determinada catástrofe. Era importante se calhar aprendermos como por exemplo fazem países como o Japão, onde a formação é dada logo à nascença, em que todos entendem os comportamentos que devem ter à nascença. Obviamente estou a exagerar, mas a partir do momento em que tem a idade escolar, em que toda a gente deve entender qual é o seu papel e para onde é que se deve dirigir, como é que deve agir, quais os cuidados a ter, como é que deve estar preparado.
depois não ouvirmos, inclusive, alguns técnicos de proteção civil, nos dias após e nas horas após o apagão, virem dizer que a culpa também é da população porque tinha que se precaver, porque eu tenho a certeza de uma coisa: se acontecer uma situação destas, e se estivermos perante uma situação de catástrofe natural e não de uma situação de um apagão, que obviamente foi grave, existem questões ainda para concluir, existem questões ainda que devem ser explicadas e percebermos quanto é que isto deu de prejuízo ao país, porque se nós temos um PIB a rondar os 300 mil milhões de euros, e se fizermos as contas à bruta e de meia redundância, percebemos que certamente foi acima de 1.000 milhões de euros que tivemos de prejuízo neste dia no PIB. Portanto, não há responsáveis, não se passa absolutamente nada, faltam 3 semanas ou 4 semanas para acabar o campeonato de futebol e por isso a malta quer saber de bola, quer lá saber do que se passa com isto. Já passou, não vale a pena estar a tratar, isto correu tudo bem, a malta ligou a rádio a pilhas, brincámos todos com esta situação e um dia isto pode correr mal. Portanto, era importante que de facto existisse sentido de Estado e de responsabilidade por parte dos governos para entendermos que há muita coisa a ser feita, mas que o que está a ser feito tem que essencialmente ser na prevenção e não na forma reativa que estamos constantemente a agir. Parece que não nos preparamos para absolutamente nada.